Afinal, como a mulher pode retirar as medidas protetivas? Fique comigo até o final que eu vou responder essa questão. Sejam bem-vindos ao canal Lei Maria da Penha em Foco, sou Júlio Konkovski e no vídeo de hoje trago esse vídeo para você, mulher, que foi vítima de violência doméstica e pretende agora retirar as medidas protetivas. Isso é muito importante, fique ligado. Então vamos lá. Primeiro ponto, nós temos que fazer uma diferenciação entre medidas protetivas e inquérito policial e processo criminal. Aqui nós estamos falando de medidas protetivas, não confundir com inquérito nem processo. Então, nas medidas protetivas, a suposta vítima tem maior liberdade, tem maior autonomia privada aqui nesse momento, uma vez que as protetivas foram concedidas para a sua proteção, para a sua tutela. Então, geralmente, as medidas protetivas são concedidas a partir da vontade, do desejo de uma mulher que se diz vítima. Então, ela solicita proteção por se encontrar em risco, por se sentir em perigo, e por essa razão o juiz acaba concedendo as medidas protetivas baseado aqui no princípio da precaução do indúbio pro tutela. Na dúvida, deve-se proteger. Essa é a sistemática vigente hoje no nosso ordenamento jurídico, perfeito? Feita essa observação, não podemos aqui confundir a protetiva com o inquérito. Por quê? A suposta vítima ela pode pedir a revogação das medidas protetivas, mas o mesmo fato que originou as medidas protetivas, isso é muito importante, fique atento. O mesmo fato que originou as medidas protetivas, ele certamente será investigado em um processo criminal ou em um inquérito policial, perfeito? Esse fato, ele não pode sofrer interferência da suposta vítima. O fato, ele já saiu da sua esfera de disponibilidade. A suposta vítima pode pedir a revogação das medidas protetivas, mas não pode pedir o arquivamento do inquérito, ela não pode pedir o arquivamento do processo criminal. Perfeito? Isso na maioria esmagadora dos crimes, a não ser no crime de perseguição, que ainda continua de ação pública condicionada à representação da ofendida. Nesse crime, no contexto da Lei Maria da Penha, a suposta vítima poderá pedir aqui a revogação ou a renúncia da representação antes que o juiz receba a denúncia, perfeito? Então essa é a única exceção, mas na maioria esmagadora dos casos, nos crimes de ação pública incondicionada, a suposta vítima não poderá ter qualquer ingerência ou influência sobre o inquérito ou sobre a ação criminal, perfeito? Somente poderá pedir a revogação das medidas protetivas. Feita essa observação, avanço agora para um outro ponto. Como que a suposta vítima pode pedir a revogação das protetivas? A Lei Maria da Penha e o Código de Processo Penal diz que não estabelece uma forma prescrita e fez muito bem, porque da mesma forma que as protetivas são concedidas a partir de uma declaração simples da suposta vítima, a sua revogação deve obedecer essa mesma lógica, essa mesma sistemática, por conta do princípio do paralelismo de formas. Para conceder a protetiva basta uma declaração e para revogar a protetiva basta a sua declaração, desde que, obviamente, avanço aqui num outro ponto, desde que a vontade da suposta vítima seja legítima, seja genuína, que ela não esteja sendo ameaçada, pressionada, coagida, enfim. Então é importantíssimo ter essa segurança que o pedido de revogação das protetivas formulado pela suposta vítima seja um pedido tranquilo, um pedido consciente e principalmente um pedido informado. Então ela tem que ter toda a informação e a partir dessa informação decidir por conta própria, perfeito? Então vamos analisar. Na maioria esmagadora dos casos, a suposta vítima que pede a revogação das medidas protetivas, ela geralmente é atendida pelo juiz. Então o juiz, ele, diante do pedido de revogação das protetivas, o juiz revoga as restrições e está tudo certo. Ocorre que em alguns casos pode acontecer do juiz entender que ali está tendo algum problema, que a vontade da suposta vítima não é genuína, ou em algumas situações
em que aquela vítima tem um histórico de muitas medidas protetivas. E esse histórico de medidas protetivas sucessivas pode revelar ou que ela se encontra imergida num ciclo de violência preocupante, ou que ela esteja fazendo mau uso ou instrumentalizando as medidas protetivas. Os dois casos são extremos, mas são preocupantes. Então, diante de uma dúvida, né, de que se a vítima está ou não instrumentalizando ou está continua num risco, né, de violência doméstica, apesar do seu pedido de revogação, o juiz pode e deve designar uma audiência de justificação. Essa audiência de justificação, geralmente, ela acontece para que o juiz analise se a suposta vítima está sendo ameaçada ou tem algum tipo de problema, para que o juiz aprofunde mais naquele momento e analise se o pedido realmente é um pedido genuíno ou está acontecendo uma coação, algum problema que vicia a vontade da suposta vítima. Isso é muito importante. Então, diante dessa situação, o que acontece? Quando a suposta vítima ela pede a sua revogação, e aqui eu entro no pedido, né? Como que é feita essa revogação? Como que ela é operacionalizada? A Lei Maria da Penha e o Código de Processo Penal não estabeleceu nenhuma forma, nenhum modo específico. É uma declaração simples que a suposta vítima faz. Mas eu sempre oriento que a suposta vítima deve constituir um advogado especializado na Lei Maria da Penha, uma porque a Lei Maria da Penha sofreu nos últimos anos diversas atualizações e alterações. E segundo ponto, a jurisprudência em matéria de violência doméstica ela é muito complexa. Então, considerando esse panorama, eu aconselho que a suposta vítima, ao solicitar a revogação das medidas protetivas, o faça através de um advogado especialista, uma vez que o advogado especialista tem todo o know-how, tem toda a técnica e o conhecimento para formular um pedido certeiro. Perfeito? Então essa é a orientação. Mas a lei permite que a suposta vítima se valha de outras formas para externar sua vontade de revogar as protetivas. Perfeito? Então, pessoal, se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe ele, dê o seu like, junte-se a nós, porque aqui é No Fio do Bigode. E lembrem-se, respeitem as mulheres.